Graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 6, Daniel e o panorama do futuro, capítulo 10, eventos finais. No tópico 1, a Babilônia religiosa e comercial, recomendamos ali a leitura de Apocalipse, do capítulo 17 ao capítulo 19, e tratamos os seguintes assuntos. Qual o significado da grande meretriz e da besta na qual ela estava montada? O que se trata a Babilônia de Apocalipse, capítulo 18. E hoje no tópico 2, do milênio até o eterno e perfeito estado. Recomendamos ali a leitura de Apocalipse, do capítulo 20 ao 22. Amados, o esplendoroso reinado de Cristo aqui na Terra por 1000 anos é conhecido como governo milenial. É um período de preparação da Terra para o estado perfeito e eterno, que se seguirá ao milênio. Ok? No versículo 1 do capítulo 20, nós vimos um anjo que tem nas mãos a chave do abismo e uma grande corrente. No versículo 2, ele segura o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prende por 1000 anos. Então, observe, Satanás ausente da terra durante o milênio. Será uma maneira de Deus fazer o mundo saber que o pecado é mais do que uma influência, mais do que um produto diabólico. Okay? Nós vamos entender isso até o final. Isso vai provar ao homem que ele pecará, mesmo com o diabo ausente. E mais ainda, sobre o governo e influência do príncipe da paz, ainda que de modo restrito. Tá? Ele vai se levantar contra o governo de Cristo. Então, observe, pessoas culpam Satanás por toda a sua má situação e os seus problemas pessoais. E, às vezes, chegam até a culpar Deus por permitir Satanás existir. Então, Satanás preso durante o milênio é uma das maneiras de Deus responder à pergunta que muitos fazem hoje em dia. Por que Deus não destrói o diabo? Amados, entenda. Primeiro, Deus seria acusado de prepotente. Segundo, o homem precisa, primeiramente, de uma mudança de coração. Isso é, de uma regeneração espiritual. Amém? Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, a parte B. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Por que é necessário? Talvez seja uma questão que pode bater na sua mente. É que no milênio, ou durante o milênio, nascerão multidões que não crerão para a salvação, e nos seus corações permanecerão inimigos de Deus. Uma vez induzidos pelo diabo, eles prontamente revelarão o estado dos seus corações. Eles se dobravam ao governo de Cristo, mas prontamente atenderão aos apelos do diabo, provando assim que sua obediência a Cristo era fingida, talvez por temor do governo de Cristo, que será um governo com cetro de ferro, como a palavra diz. Mas Satanás também será solto por um pouco, para que fique provado que ele é incorrigível. Após 1000 anos de inatividade entre a humanidade, em nada mudou a sua maneira. Imediatamente promove uma revolta de grandes proporções. É bom que pense nisso aquelas pessoas que aqui gostam de revoltas, de divisões, de provocar os ânimos, né? Porque essas pessoas, amados, estão fazendo o papel do diabo. Né? A primeira ressurreição, nos versículos 4 e 5. Esta expressão mencionada aqui não significa que a ressurreição está começando agora, mas que está terminando. Okay? Vamos entender isso melhor. O último grupo de salvos da primeira ressurreição
são os mártires da grande tribulação. Versículo 4. Eles ressuscitarão antes do milênio. E aqui nós temos que entender um princípio, né? Eles são o quê? Eles são os rabiscos da colheita geral. A colheita em Israel, ela é dividida em 3 fases. E a colheita espiritual também em 3 fases, né? A primeira fase é as primícias, que é apresentada ao sacerdote, que o agricultor vai lá e colhe os molhos e leva e apresenta ao sacerdote. E nós já tivemos essa primeira fase espiritual, lá em Mateus, no capítulo 27, versículos 52 e 53, né? Que fala das primícias, quando Deus desceu ao inferno e tomou o seio de Abraão e subiu com ele para os céus, né? Então, essas foram as primícias das colheitas. A colheita, de uma forma geral, será o arrebatamento da igreja. E agora aqui nós estamos falando da última parte, os rabiscos, aquelas partes da colheita que às vezes poderia ter caído e passaria ali um pente fino para pegar o restante, né? Então, a expressão primeira ressurreição, ela ocorre na Bíblia a primeira vez aqui, porque ela não está completa sem estes mártires da grande tribulação. Continuando aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Amados, aqui são os povos, lembrando novamente, são os povos do milênio, né? Povos do milênio rebelados contra Deus, lançando um furioso ataque contra os santos daquele tempo. A expressão não tem nada a ver com Gog e Magog, lá de Ezequiel 38 e 39, né? E fala da junção dos governos do norte que vão marchar contra Israel. Isso vai acontecer na primeira parte da tribulação, ok? O juízo do grande trono branco. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. É o juízo dos ímpios, mortos desde o tempo de Adão. Vamos entender isso melhor. Parece que os justos da época milenial, eles não morrerão, porque neste juízo, ao findar o milênio, só os mortos ressuscitados comparecerão diante desse tribunal, e os ímpios, ok? Então, entendendo, a vida será prolongada durante o milênio, né? Como no princípio da história da humanidade, quando o pecado estava apenas iniciando o seu curso ali. À medida que o pecado se multiplicou, a vida foi encurtando, os alimentos foram perdendo o seu teor nutritivo e o meio ambiente foi se poluindo, né? Tudo isso combinado com as doenças adquiridas e as congênitas. E inúmeros outros sofrimentos reduziram a vida da humanidade nesse período, ok? Mas no período do governo milenial de Cristo será diferente. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nestes livros. Amém? Entenda, amados. Então, tanto no julgamento da igreja, lá no Tribunal de Cristo, esses livros também foram abertos, né? Principalmente o livro da vida, para iniciar isso daí. Então, vamos aqui, no versículo 12 aqui, pequenos e grandes tem a ver com a importância, tem a ver com a posição social, tem a ver com prestígio, né? Não fala nada mais do que isso. Conforme o que se achava escrito nos livros. São os livros dos Atos
dos homens. Nada que se passa deixa de ser registrado. Tudo que é feito é registrado. Todas as obras são registradas. Certamente isso é parte do ministério dos anjos, tá? Anotar esses detalhes. Vi os mortos. Bom, estarão ali ressuscitados com o mesmo corpo que tinham quando morreram. Isso é mais uma prova que a morte não é o fim de tudo, tá? É apenas o fim da vida do corpo aqui na Terra. Mas a vida continua no Hades, onde estavam esses mortos, tá? Nós já havíamos mencionado. O versículo 13, nós dividimos ele em três partes. A parte A, deu o mar os mortos que nele estavam. Então, entenda isso aqui. Há inúmeros cemitérios na Terra, onde os mortos têm os seus túmulos. Mas multidões estão sepultados no mar. Esses têm túmulos líquidos. Ok? 13, a parte B. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Então, a morte deu os corpos que levara o Hades, o espírito, né? Ou melhor, a alma. Isso significa que a parte material e espiritual do homem se reuniram para o juízo, né? A morte e o Hades passaram a existir e funcionar por causa da obra de Satanás, que levou o homem ao pecado. Okay? Agora, terminando o seu papel macabro, né, por assim dizer, irá para o lago de fogo e enxofre, ordenado por aquele que tem as chaves de ambos. Isso é, a da morte e do inferno. Apocalipse, capítulo 1, verso 18, fala isso. E o 13, a parte C. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Esse julgamento não é coletivo. Entenda isso. A própria palavra está dizendo, mas ele é individual. Assim como o do Tribunal de Cristo, ele é individual. Não haverá injustiça. Primeiro, porque o juiz é perfeito em justiça. Segundo, porque o julgamento será conforme as obras de cada um. Assim sendo, o grau de castigo de cada um irá variar. Amém? Nos capítulos 21 e 22, chegamos ao fim do tempo e o começo da eternidade. Isso para os homens, porque Deus é eterno quanto ao passado e futuro. Afinal, ele mesmo falou que ele era o eterno, eu sou. Né? Então, o nosso tempo é uma partícula da eternidade, amado. E com um ciclo da história humana, acaba agora, no instante. Ao mesmo tempo, começou a eternidade para os filhos de Deus. O pecado foi julgado. Satanás e todos os seus seguidores foram para o lugar definitivo e devido para eles. Deus agora estabelecerá um novo céu e uma nova terra, e uma nova cidade, a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, 5, a parte A. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E o 21, versículo 1, diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ok? Mas entenda, não se trata aí do céu como a habitação de Deus, mas sim do espaço sideral entre o céu e a terra. Satanás operava nesse espaço e conspurgou esse local. O homem também tem poluído esse espaço com gases, químicas, resíduos de combustíveis, satélites e veículos espaciais. Passaram, no original, para Shomai, e significa passar de um estado para outro. A Terra voltará ao estado de perfeição original.
como era antes da entrada do pecado. Versículo 9. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva aqui é a santa cidade, Jerusalém. No versículo 10 também fala sobre isso. O sentido é que os salvos vão habitar a nova Jerusalém. O versículo 2 diz que a cidade que estava ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Versículo 10. E me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Observe, o texto bíblico afirma que ela descia do céu. O céu, a habitação de Deus e dos anjos, ficará onde está, do jeito que está. A cidade preparada e que desce para a terra, a nova terra, é a Jerusalém celestial. Ela será a capital de Deus aqui na terra. Para sempre, ou para a eternidade. A expressão trono de Deus e do Cordeiro é mencionado 2 vezes em conexão com esta cidade. No capítulo 22, versículo 1 e 3. Então, no milênio, esta cidade pairava nas alturas, acima da Jerusalém terrestre. Mas no perfeito estado eterno, ela descerá até a terra, a nova terra, terra sem pecado agora. Amém? Capítulo 21, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, na Nova Jerusalém não haverá santuário, mas no céu, sim. Como nós dissemos, as coisas que estão no céu permanecerão no céu. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, Apocalipse 16, 17, também confirma isso. O capítulo 22 dá continuação à descrição do eterno e perfeito estado, da nova terra e dos salvos que nela habitarão. No lar dos remidos não haverá qualquer das mazelas, amados, que atormenta os atuais habitantes da terra. Lá não haverá tristeza, fome, sede, doenças, dor, morte, choro, pecado, ignorância, guerras, problemas sociais, carestia, falsidade, corrupção, perversidade, abuso de qualquer natureza, depravação e coisas semelhantes. Versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Então, não haverá mudança da condição da pessoa após a morte. Entenda isso, né? O versículo mostra que a injustiça e a imundícia serão eternamente ou eternas no inferno. Tá? A santidade também será eterna no céu. Nesse ponto aqui, cada um segue a sua eternidade. Aqueles que com Cristo, a eternidade com Cristo. Aqueles sem Cristo, a eternidade sem Cristo. Ok? Versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, observa, mas dessa lista, juntamente com de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, é de pessoas que não entrarão na santa cidade. É evidente que não se trata aí de uma lista completa. Tá? Tanto aqui como em Apocalipse 18, 23, no Apocalipse 9, 21, há um tremendo aviso para feiticeiros, macumbeiros, enfim, espíritas de toda classe ficarão de fora. Okay? Essa é a advertência. Então, aqui na Terra, a justiça humana, ela isola da sociedade o indivíduo culpado de crimes e outros delitos. Na prisão, ele padece a pena de seus crimes, além do isolamento social.
Mas o diabo põe na mente de muita gente aquela firme convicção de que Deus é pai de todos, e que é pai amoroso, e que não lançará no inferno ninguém, e que tudo dará certo, e que no final ele dará um jeitinho para todos. Lembre-se, ledo engano, isso é obra de Satanás. Apocalipse 22, versículo 16, a parte A, para nós encerrarmos aqui esse ponto. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Amados, observe, o livro de Apocalipse começa e termina com o nome humano e terreno do Redentor, Jesus. Esse maravilhoso nome está ligado à sua encarnação e união à humanidade, para operar a sua redenção e proporcionar-lhes a felicidade eterna, né? Para que nós possamos herdar ali as mansões celestiais. Ele é o nosso remidor. Amém? E na próxima aula, no capítulo 10, tópico 3, um sumário dos eventos escatológicos, parte 1. Vamos responder a algumas questões. Quem são as duas testemunhas e qual a sua missão? Quais são os efeitos dos 7 selos? Amém? Bom, se você gostou, não esquece de deixar ali o seu like, de fazer os seus comentários, de deixar ali nos comentários também as suas perguntas, né? Porque nós tivemos que resumir um pouco, tanto é que você vê que às vezes cada lição tinha 4 capítulos, né? Porque esse apanhado de Apocalipse era só para fazer a conexão com o livro de Daniel, ok? Nós ainda vamos voltar a estudar Apocalipse mais minuciosamente, amém? Então, que Deus abençoe a todos. Não esquece de usar esse material para você pregar o evangelho a todas as criaturas. Que Deus abençoe e até a próxima aula.